nada vai roubar tua glória. Você está neste lugar e nós estamos caminhando passo a passo, nos aproximando da sua presença, através da sua palavra, e através de uma experiência única com a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Esse dia, essa semana é memorável em nossas vidas. Eu creio que nós não temos ideia da dimensão do que o Espírito Santo de Deus está fazendo no coração de cada um de nós. Algo que na verdade é impactante, a palavra do Senhor de Deus nos diz, nos declara que nada do que o Senhor permite aconteça sobre as nossas vidas. Nenhuma palavra da parte dele lançada sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela não volta sem fruto nenhum, mas antes há um propósito estabelecido desde a eternidade sobre a nossa vida, como indivíduos e também como igreja. Por isso eu tenho certeza que é um propósito magnífico aqui neste lugar. Amém? Estamos num lugar pequeno, num lugar simples, mas a presença daquele que é sobre todo nome está aqui. E você também. Eu queria convidar, perguntando você que está de pé, abre sua Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1. Outro lugar para fazer um congresso de louvor e adoração. Amém. E eu creio que o lugar perfeito é nas ruas. Amém. É um lugar a céu aberto onde todo mundo passa. Para que aquele que estiver passando desapercebido, o incauto, venha a ser tragado pela presença de Deus. Amém. Mesmo muitas vezes sem entender a letra, mas compreendendo a unção. Venham ter uma experiência com o Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Êxodo 25, verso 8 diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, pode se sentar, seja nas cadeiras, seja no chão, fique à vontade. Se você se sentir desconfortável para sentar no chão, não se iniba de pegar uma cadeira. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós começamos o congresso de louvor e adoração domingo passado. Compreendemos e aprendemos coisas valiosas da parte de Deus. Começamos ali com algumas gotas vinda do trono de Deus sobre as nossas vidas. Terça-feira tivemos a continuidade. Aprendemos a como lançar mão dessa ferramenta do louvor e a adoração como uma arma de ataque contra o inimigo. Na quinta-feira, através da palavra de Deus, tivemos a revelação e o conhecimento e a certeza de que cada um de nós é lançado uma responsabilidade vindo da parte de Deus. Porque o Senhor nos chamou, através de Jesus Cristo, como sacerdotes. Sacerdotes dessa última geração. A última chamada. O Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas até que esse dia chegue, nós estamos nos aproximando a uma experiência mais profunda com o trono da glória de Deus. Hoje de manhã nós ouvimos e aprendemos um pouco mais a respeito desse lugar tão peculiar que é o átrio do Senhor. Aliás, essa edificação ao qual o Senhor ele ordena que Moisés viesse a construir é algo bem peculiar e talvez aos olhos de alguém que esteja de fora, que não conheça nada a respeito da palavra do Senhor nem do Senhor, ache como estranho até, por que não dizer dessa maneira. O tabernáculo do Senhor, na verdade, ele traz em si um simbolismo. O Senhor assim ordenou que Moisés edificasse o tabernáculo para que para que um homem pudesse ter uma comunhão com Deus. Mas muito mais do que isso, é um espelho, é uma sombra, é um mapa, no qual Deus revela a cada um de nós de que como devemos nos aproximar de Deus e até onde nós podemos chegar à sua presença. Então nessa tarde nós vamos ter uma luta aqui contra o sono depois do almoço, mas eu tenho certeza que depois do período de louvor como esse, acho que ninguém precisa de café, ninguém precisa de nada. Amém? Nós precisamos permanecer na presença do Senhor. E
E nessa tarde eu queria te convidar a ir um pouquinho além. Através da palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, ir além na adoração nessa tarde. Para que isso possa gerar um fruto em nossas vidas. Que possamos nessa tarde ter uma experiência de poder nos adentrar no santo lugar. Do átrio nós tivemos a experiência de que, através do altar, que representa o sacrifício perfeito de Jesus, ali também nós sacrificamos a nossa vida. Ali nós conhecemos a Jesus. Ali nós nos rendemos a Jesus. Ali nós demos a nossa vida a Ele. O altar é um lugar de entrega, mas também é um lugar de petição, é um lugar de oração. Ali nós nos rendemos ao Senhor. A pastora também explicou que depois do altar não há como chegar à pia para que nós venhamos nos purificar pela lavagem da água da palavra de Deus. Depois do altar, conhecemos e somos limpos pela palavra de Deus. Só depois disso, o sacerdote podia continuar os seus passos e ir mais adiante, chegar à porta, ao véu que separava o átrio do santo lugar. A pastora falou, aquele lugar, aquele véu chamava-se a verdade. O primeiro véu, na entrada para o átrio, o caminho. O segundo, a verdade. Algo muito interessante, eu quero convidar vocês a compreender através da palavra de Deus o que significa o santo lugar, os seus objetos. Porque cada situação, cada coisa que ali foi revelada da parte de Deus para Moisés é para edificação, é para mim e para você de uma forma poderosa. Eu tenho certeza absoluta disso. Só que para isso nós precisamos entender, eu creio, que o conceito do tabernáculo, o que em todas as suas faces, ou pelo menos em alguma coisa aqui, que nós possamos estar dividindo entre nós a respeito do que significa, porque na verdade isso é um assunto bem extenso, mas com certeza o que o Senhor tem para hoje é suficiente para que nós possamos dar os primeiros passos no santo lugar. Em primeiro lugar, em Hebreus capítulo 8, verso 5, vai nos narrar: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Deus havia dado a planta, Deus havia dado o mapa de como fazer o tabernáculo. E ali ele declara: este tabernáculo, qual está sendo levantado, o ministério sacerdotal que irá trabalhar, irá me servir dentro daquele tabernáculo, é uma sombra de algo que ainda virá. O ministério sacerdotal e o tabernáculo representa toda a obra expiatória de Jesus, mas também nos ensina como chegar àquele lugar, diante da presença de Deus. Em si, em primeiro lugar, o tabernáculo é apenas uma sombra. Seria estranho nós começássemos a erigir igrejas com o formato, com todos os elementos que haviam dentro do tabernáculo. Seria desnecessário. Porque o que nos importa aqui hoje não são os objetos, mas a essência daqueles objetos nos trazem. O que tudo aquilo significa. Deus é como se Deus estivesse tentando explicar para mim e para você como você chegar até perto dele. Só que para isso, como um adulto, para explicar algo para uma criança, precisa desenhar um quadro. Sabe aquelas pessoas que para você explicar uma situação, você chega a determinado ponto que você fala: será que eu preciso desenhar para você? Pois foi exatamente assim que Deus fez. Sabendo do quão profundo é o ministério de Jesus sobre as nossas vidas, Ele dá a Moisés esse ministério maravilhoso de estar dirigindo o tabernáculo. Com certeza o tabernáculo simboliza não só uma sombra das coisas futuras, mas ele em si, no meio do povo, representava a própria presença de Deus. Um objeto, quando você compra um telefone celular, alguns anos atrás, eu acho que o que as pessoas mais ansiavam em termos que se fala em tecnologia de telefonia celular é aquele que tem uma maçãzinha ligada atrás.
pelo menos algum tempo atrás. Agora eu não sei como a marca registrada da presença de Deus no meio do povo, naquele deserto, era o tabernáculo. E nós sabemos que o Senhor se manifestava ali naquele lugar. E através do tabernáculo, Deus dava todas as instruções para o povo de Israel. E a verdade é que quando o povo de Israel dava os primeiros passos em Canaã, o povo reconhecia. O povo que iria ser conquistado está chegando aquele povo ao qual serve o Deus que os livrou dos egípcios, que caminhou pelo meio do mar. A marca registrada. O tabernáculo em si representa a presença de Deus e o certificado de propriedade de Deus. Como eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós temos uma marca, na verdade, muito mais valiosa do que a maçã mordida. O sangue do Cordeiro. Essa marca cuja qual, quando os demônios aparecem, eles somem, só de ver. E essa marca é manifestada, nós nos manifestamos a qualidade do Senhor em vários aspectos, de vários prismas, e um deles é quando o homem de Deus, é quando a mulher de Deus decide fazer aquilo pelo qual nasceu para fazer, adorar o Senhor. Adorar o Senhor. O louvor e a adoração, ela liberta, ela rompe cadeias. O louvor e a adoração manifesta a própria presença de Deus Altíssimo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Sempre chama muita atenção. E louvor e adoração vai muito além da música. É um procedimento. É a marca a qual o Senhor marcou cada um de nós, através do seu sangue. Mas também, aquele tabernáculo, pelo seu simbolismo, tinha algo muito a ensinar a cada um de nós, e aqui que nós vamos entrar na mensagem. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, para exemplificar isso, ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nada do que foi escrito na Bíblia é em vão. Aqui no verso 16 diz: toda a Escritura. Não está dizendo apenas o Novo Testamento. Aqui não está dizendo apenas algumas partes relevantes da Bíblia. Mas aqui nós podemos encontrar que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma ferramenta para nos ensinar algo que Deus está querendo transmitir a cada um de nós, em cada detalhe, em cada prego, em cada circunstância, em cada tecido ali nossa, em cada situação em que Jesus ele ali se encontrava, existia algo o qual o Senhor estava nos ensinando. No tabernáculo, cada detalhe, cada simples detalhe, existe uma mensagem. Existe uma mensagem, uma revelação poderosa para a sua igreja. Um caminho para entrar na intimidade de Deus. Um caminho para ir além. No átrio, nós aprendemos a nos oferecermos como sacrifício ao Senhor e nos purificarmos. Mas quando nós nos deparamos na entrada do tabernáculo, nós vamos ver, como a pastora falou, um véu. Mas não apenas um véu. Nós vemos em Êxodo 26, do 36 ao 37, algo que nós deparamos antes mesmo de entrar nesse santo lugar. Faz também para a porta da tenda uma cortina azul, e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. 5. O número 5 nos leva a introduzir o trabalho na casa do Senhor. Há várias parábolas que nós vemos, as 10 virgens, 5 delas prudentes. As parábolas dos talentos, aqueles 5 talentos que foram multiplicados.
A palavra de Deus nos fala a respeito dos 5 ministérios da igreja. Para entrar no santo lugar, para sair da purificação e entrar no santo lugar, nós compreendemos que nós devemos passar pelo serviço na casa do Senhor. Aqueles pilares representam exatamente isso. Só que os pilares eram feitos de madeira, que fala a respeito da humanidade. Nós, humanos. Mas o interessante esse detalhe, porque essa madeira é uma madeira bem específica, a acácia. É uma acácia bem encontrada nas regiões áridas. Se não me falha a memória, é a madeira mais resistente à corrupção. Ela não, ou muito dificilmente irá apodrecer. Inclusive esses pratos de madeira que você vê por aí para vender, é interessante, nem invernizados eles são. Eles são de acácia, a maioria deles são de acácia. São extremamente resistentes. Então, para que nós venhamos adentrar no serviço, no santo lugar, na presença de Deus, eu creio que cada um de vocês aqui, de alguma forma, está envolvido com a igreja. Talvez você seja um líder de célula, talvez você seja um Timóteo, talvez você seja um diácono, um presbítero, talvez você seja um ministro de adoração. Tem algum ministro de louvor e adoração aqui? Amém? Tem um? Exatamente. Aqueles que trabalham, talvez você seja aquele que está na rotina da faxina da igreja. Se você é aquele que ajuda o pastor com algo, se você é aquele que cuida do jardim da igreja, você está envolvido no ministério de alguma forma. Você está envolvido no serviço da casa do Senhor. Você passou do momento do altar, você passou da purificação, você está prestes a adentrar no santo lugar. Um homem precisa fazer esse serviço. Porém, da mesma forma como esses pilares eram de madeira, eles eram revestidos de ouro. O ouro ele representa a pureza, a realeza. O ouro representa a autoridade delegada da parte de Deus sobre o homem para exercer o ofício, para exercer o ministério. É Deus quem nos chama para o ministério. Às vezes você acha que você está fazendo algo dentro da igreja, por acaso ou porque alguém foi embora. Na verdade, comigo foi assim. Por muitos anos eu pensei dessa maneira. Eu entrei no ministério de louvor, até hoje estou tentando aprender a tocar contrabaixo, porque alguém foi embora. O guitarrista veio embora para o Brasil, o contrabaixista virou guitarrista, e o baterista chegou para mim, então, você não quer tocar contrabaixo com a gente? Se você me ensinar, não. E eles foram muito pacientes, não só eles, mas toda a igreja. Por muitos anos. Até hoje. Hoje acho que eles não podem falar muito, porque eu sou o pastor da igreja que eu toco contrabaixo. Misericórdia, alguém está orando aí. O Senhor nos escolhe. Seja qual for o ofício que você esteja fazendo, você é um sacerdote. Nós aprendemos isso na quinta-feira, através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que nos fez reis e sacerdotes. Amém? Então, todos nós estamos aqui para servir a casa do Senhor. Nós precisamos dessa autoridade. Também precisamos dessa santificação, porque o ouro, ele revela a pureza. No entanto, o sacerdote, para entrar naquele lugar, sim, um homem, com a autoridade delegada por Deus, uma vida em santidade, porém, com os pés. Aqueles postes tinham a base de bronze, tinha a base de cobre ou de bronze. Isso fala do sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Não importa aonde o Senhor te leve, não importa o quão altos lugares, quão importantes, quão brilhantes possam ser as luzes de onde você estiver, não importa quão grande a multidão que esteja te ouvindo, os seus pés precisarão estar nos pés da cruz. Você precisa estar firmado no sacrifício de Jesus, para que jamais a soberba entre em seu coração, para que jamais você se desvie, para que jamais você venha se corromper nos caminhos do Senhor. Então você
adentra no santo lugar. É incrível que quando nós vamos começar a ler a palavra de Deus, o primeiro objeto quando nós adentramos naquele lugar é um candelabro. A Bíblia fala em Êxodo 25, 31, também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro, e o seu pé e as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo ouro. Em Êxodo 27, 20, nos traz um complemento. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Que é algo grandioso. Se eu e você pudéssemos imaginar passando pelos 5 pilares, adentrando a porta, no santo lugar, a primeira coisa que nós vamos perceber, até mesmo antes do candelabro, é que aquele lugar não tem janelas. Não existe luz de fora que possa brilhar no santo lugar. Não existe nada que brilhe no mundo que possa contaminar ou ofuscar o que está no santo lugar. Não é permitida a entrada. O sacerdote precisa entender isso. Quando ele começa a ministrar ao Senhor, quando ele começa a servir ao Senhor, nada lá fora pode contaminar. A única coisa que pode iluminar aquele lugar se chama candelabro. O interessante é que esse candelabro ele não brilha por si próprio. Não é um material feito de ouro, mas por si próprio ele não tem o poder de brilhar. O Senhor ele ordena para que os sacerdotes continuamente pudessem colocar azeite naquelas lâmpadas, dia após dia, sempre que necessário. E havia aquela rotina, porque a luz não podia se apagar naquele lugar. O candelabro ele ilumina. O candelabro traz revelação do que está no santo lugar. A revelação. Pela palavra nós somos purificados. Mas agora, quando você entra no santo lugar, você tem a revelação de quem é Deus. Existe uma diferença entre você adquirir informação através da palavra de Deus. Existe uma grande diferença entre você fazer anotações e você viver aquilo que você está ouvindo. Existe algo tremendamente, da mesma forma horrível, que é nós acumularmos informação e não termos experiência nenhuma. Infelizmente, o que nós vemos nos últimos dias são pessoas, são ministros com quilômetros de extensão a respeito, com informações a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, capaz de responder a qualquer pergunta, capaz de sacar da Bíblia até mesmo de memória, porque não dizer qualquer versículo para você trazer a resposta que você precisa. Porém, esses mesmos ministros têm apenas centímetros de intimidade com Deus. A adoração, ela requer intimidade com Deus. Louvor e adoração requer intimidade. O santo lugar é um lugar de intimidade. O santo lugar não é um lugar em que nós vamos adentrar para pedir. É um lugar que vamos ministrar e que vamos ser ministrados. Que vamos entregar, que vamos receber. Coisas que no mundo não poderíamos de forma nenhuma receber. É naquele lugar, no santo lugar, onde não há mais espaço para nós olharmos e pensarmos a respeito dos nossos próprios problemas, olhar o mundo lá fora, pensarmos nos nossos planos. É um lugar que você entra única e exclusivamente
para servir ao Pai. O congresso de oração, o congresso de louvor e adoração, surge essa pergunta: qual é o propósito? Entreter? Vender no CD? Gente, a gente tem CD para vender, se vocês quiserem comprar. Seria esse o propósito? Eu vi pessoas dirigindo de Torohashi, acho que o pessoal mais longe que já veio, que já pisou aqui, acho que é de Torohashi. Eu me lembro, né? Eu me lembro. Gente, qual seria o propósito desse ajuntamento? Qual seria o propósito dessas anotações que estão aí, nesse caderno? Esse empenho. Você que veio terça, que veio quinta, você que veio domingo, terça, quinta e hoje, qual o propósito de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você aprendeu? Qual é o propósito disso tudo? A perfeita adoração a Deus. Intimidade com o Senhor. Nós estamos aqui para falar a respeito de informação. Estamos aqui todos juntos. Todos juntos. Começa por quem está aqui em cima. Eu falei um dia desses. Num culto como esse, numa palavra como essa, não há diferença entre esse altar de 50 centímetros e onde você está. A igreja ela se torna um altar. Todos nós nos tornamos sacrifício vivo diante do Senhor. Todos nós nos tornamos sacerdotes de Deus Altíssimo, desejando e ansiando entrar no santo lugar, ter a revelação através do candelabro. E quando nós temos essa revelação da parte de Deus, a próxima coisa que nós vamos ver é a mesa dos pães da proposição. Êxodo 25, de 23 a 30. Eu estou passando bem rápido porque eu quero orar com vocês. Acho que mais do que a informação, a gente precisa ter uma experiência com o santo lugar. Nós precisamos ter uma experiência mais profunda. Nós dependemos disso. A igreja precisa disso. Essa nação depende disso. Oramos por um avivamento. O avivamento, eu não sei se é levar o povo à presença de Deus, para trazer a presença de Deus ao povo. Nós não podemos fazer nenhum e nem outro se ali não estiver a bermuda. A mesa dos pães da proposição. Também faz uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhes fará uma coroa de ouro ao redor do moldura. Também lhes fará 4 argolas de ouro. E as porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estão as argolas, com lugares para varais, para se levar à mesa, para pôs esses varais de madeira de acácia e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também fará os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os fará. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face, perpetuamente. Entramos no serviço. Os pilares falam de um compromisso com o Senhor através da igreja. Não há como entrar no santo lugar se você não se comprometer com o ministério ao qual o Senhor te colocou. Não há como entrar no santo lugar se você for um turista dentro da sua igreja. Se você está aqui, se você se acha um turista, eu creio que o Senhor já te falou profundamente muitas coisas a respeito do que você deve fazer, procurar o seu líder, procurar o seu pastor, se posicionar como sacerdote. Sacerdote. É isso que o Senhor chama. Seja do altar,
seja, todas as outras coisas que existem para que nós venhamos a fazer. Somos o sacerdote. A luz do candelabro nos traz a revelação de que o pão da proposição, Jesus Cristo de Nazaré, está disponível para nós. Aleluia. Aquele pão, ele estava ali para servir os sacerdotes. Com o candelabro temos a revelação da palavra e podemos ministrar ao mundo. Não só a instrução, mas a revelação de Deus. Mas neste momento, nós precisamos ir mais adiante e receber do Senhor Jesus a sua presença, o pão da sua presença. Mais do que informação, uma experiência profunda diante do Senhor. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 8:3, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que um homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus Cristo, pão vivo que desceu do céu, representado sobre a mesa da proposição, disponível a mim e a você, quando nos sentimos cansados, quando nos sentimos necessitados da presença de Deus. O Senhor oferece a si mesmo, não somente na sua palavra, mas em uma experiência profunda com Ele. Eu não sei se você já teve isso, gente. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa. Houve um momento, assim, um pouco turbulento em que eu passei, há anos atrás. Nós estávamos no meio de um encontro, aqui perto de Racuçã, só que essa igreja ainda não existia. Nós viemos de Ocade até Racuçã. Existia um retiro espiritual, qual nós alugávamos ali para fazer o nosso encontro, um lugar maravilhoso. E ali naquele lugar existiam alguns cômodos, parece aqueles banheiros públicos, eu já falei até aqui. Um pouquinho maior do que um banheiro público. Você abria a porta, era carpetado, não tinha banheiro, obviamente, era carpetado, tinha uma mesinha dobrável, uma almofada para você dobrar os seus joelhos. O lugar era baixo, você precisava ficar abaixado naquele lugar. E naquele lugar era um lugar de oração. Você lembra, Diego? A gente dobrava os nossos joelhos e orava. Eu passei por uma situação em que, olha só, eu vou orar, daqui a algumas horas eu vou ministrar, e eu preciso de Deus. Mas eu não precisava de Deus porque eu precisava ministrar. Eu precisava de Deus porque eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu estava no encontro para ministrar e eu estava passando por uma situação muito difícil, que não tinha a ver com a minha família, que não tinha a ver com a minha situação financeira, que não tinha a ver com a minha saúde, era algo meu, entre eu e o Senhor. Sabe quando você tem, chega um determinado momento da tua vida espiritual, e você entra em crise? Aleluia. Deixa eu perguntar para você, quem sou eu? Né? Ou como um filósofo diz, só sei que nada sei. Ele se envenenou. Foi envenenado, eu não sei como é que foi isso. Eu não fui no nesse daí. Estou aqui para falar dele. Exatamente. Nessa hora. Não porque as coisas não estão acontecendo como você quer. Há uma dúvida, havia uma dúvida genuína dentro do meu coração. Não a respeito de que se Deus existia, mas em relação à minha pessoa, ao meu relacionamento para com Deus. Eu sempre amei o Antigo Testamento, gente. Eu sempre me pego orando, às vezes quando nós temos uma sessão, eu vou orar, eu cito trechos do Antigo Testamento, em que Deus aparecia no monte, em que Moisés estava ali, e Deus manda ele se enfiar na fenda da rocha, e o Senhor põe a mão ali para que a glória, o Senhor passasse com a sua glória, e depois ele visse o Senhor pelas costas. Gente, coisa maravilhosa. Eu sempre me pego assim, orações para falar a respeito dos levíticos, do ministério levítico levando a arca da aliança. A arca da aliança não poderia ser carregada num carro 0 quilômetros, não poderia ser carregada por homens fortes e musculosos. Tinha que ser os levitas, homens calejados no ombro, que eram destinados, que nasceram para aquele ofício. E que glorioso ofício, carregar sobre os seus ombros a presença de Deus. Aleluia. E eu me perguntei,
Senhor, para que eu sirvo? Eu lembro que foi exatamente essa pergunta. Eu já estava fazendo algo dentro da igreja. Algo definido. Algo que algumas pessoas até desejavam, ou invejavam, não sei. Mas dentro do meu coração surgiu essa questão. Eu olhei tudo ao redor. Para que tudo isso? Aonde eu vou chegar com tudo isso? Você, ministro, você, eu já se fez essa pergunta? Aonde eu vou chegar com tudo isso? É a hora que, sem perceber, nós estamos famintos da revelação de Deus. Nós só precisamos de uma coisa: nos alimentarmos do Senhor. Eu comecei a orar naquele lugar, naquele cubinho lá. Eu tinha um despertador. Eu acho que eu passei mais de 8 horas, eu nunca orei tanto na minha vida. Passei mais de 8 horas porque alguém veio bater na porta. Então, você é o próximo. Ela está te procurando. Eu não vi o tempo passar, gente. Eu não sei o que aconteceu naquele lugar. Não sei explicar para você. Não dá para me falar ou dar o meu testemunho, porque eu vi os portões abertos, eu vi um querubim com a sua espada desembainhada. Ainda bem que eu não vi, de repente naquela situação ele poderia, né? Vamos dar cabo disso daí. Mas, gente, eu nunca tive uma experiência tão genuína com Deus. Aquela experiência me veio comigo. Eu voltei chapado naquele lugar. Eu não sei se tem alguém aqui de Ocate que é daquele tempo, acho que só minha esposa está aqui. Eu voltei meio esquisitão. Inclusive tinha um pessoal de Toyota que havia ido visitar a igreja. E tinha outro chapado lá que olhou para mim, começou a chorar, eu abracei, só nós dois lá. Eu falei, gente, que coisa louca que é essa. Dois loucos, quando são do mesmo hospício, se entendem perfeitamente. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é tremendo. É um mistério de Deus, né? É incrível. É incrível. Eu fiquei uns 3 dias chapado. E como eu anseio ter essa mesma experiência. Aleluia! Como eu desejo ter uma experiência mais profunda que aquela. Na verdade, o meu desejo é que eu fiquei tão impressionado com aquilo e que os dias vão passando e a emoção ela é assim. Ela começa, se você não administrá-la, se você não buscá-la, ela sai da tua mão, ela cai como areia na tua mão, como água que você tenta reter. Na verdade, a unção é renovada, como o óleo das lâmpadas, precisa ser renovado. Esse é um ofício nosso, que por falta de entendimento naquele momento, aquilo me durou 3 dias de chapação, e aconteceu uma coisa abençoada depois, no mau sentido da palavra, e que eu perdi tudo aquilo, de uma vez. Como se alguém tivesse puxado o sifão do fundo. Toda aquela unção. Sabe? Olhando para essa palavra, eu cheguei à conclusão que eu acho que eu cheguei perto disso, gente. Mas o maravilhoso é saber que tem mais. Naquele momento eu experimentei, ou senão somente olhei. Gente, é direito nosso. Esse é o meu pão que é partido por vós. Recebei isso em memória de mim. O pão da presença do Senhor. Aleluia! Você está numa igreja. Foi porque Deus te escolheu estar ali. Você não é um membro de uma igreja. Você é um sacerdote do Senhor. Aleluia! Você precisa parar de olhar a luz lá fora. Você precisa parar de entrar na igreja e procurar uma janela para se distrair. Ministro, você precisa parar de procurar distrações
Você precisa se concentrar no que é genuíno. A única luz que deve brilhar naquele lugar. Movido pela unção de Deus, ao qual é sua responsabilidade mantê-lo naquele lugar. Então você vai ver o pão da presença de Deus. E quando você der a primeira mordida, aquele negócio vai te encher, vai te deixar. Gente, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E nós estamos na metade do caminho. E você se alimenta saciado. O candelabro, você recebe a revelação para ministrar. A mesa do pão da propiciação, você é ministrado por Deus. Mas se você der mais alguns passos, você vai encontrar um outro objeto ali muito importante: o altar de incenso. Foi difícil de situar ele, porque no tabernáculo ele se encontra antes do Santo dos Santos. Em Hebreus, no templo, você vai encontrá-lo após, diante da arca da aliança. Se bem que ali em Hebreus o véu já havia sido rasgado. O candelabro, você recebe a revelação para ministrar. Com o pão, você é ministrado por Jesus. Mas no altar de incenso, você irá ministrar a Deus. Êxodo 30, do 1, verso 1 diz: e farás um altar para queimar um incenso de madeira de acácia, o fará. Naquele altar, eram retiradas as brasas do altar, daquele altar de incenso, colocadas ali no altar de incenso, ervas aromáticas, o incenso era colocado ali, de uma peça única. Aquele incenso começava a queimar, uma fumaça e um aroma começava a encher aquele lugar. Muitos dizem, e sim, representa a oração dos santos. Mas quando eu entro naquele lugar, se você entrar comigo, você vai encontrar muito mais do que isso. Naquele momento, você não vai à presença de Deus entre o santo lugar e o santo dos santos para pedir algo a Deus. Naquele momento, você deve oferecer uma adoração mais profunda. É no altar do incenso que você desdobra o teu coração. É como um relacionamento de intimidade, quando chega no momento mais profundo da sua intimidade. Quando você desnuda os seus sentimentos, aquilo que está no teu coração, e se declara apaixonado, amando a Deus. É no momento que o sacerdote ele cultiva essa brasa, esse incenso queimando, cuidando para que toda aquele lugar fosse impregnado pela fumaça e pelo aroma, o aroma da presença. No santo lugar, meu irmão. No santo lugar, meu irmão. Onde não há janela para os seus problemas. Onde não há janela para distrações. Onde não há relógio, não há noção do tempo naquele lugar. Só há a presença de Deus naquele lugar. Você vai abrir o teu coração e se derramar diante de Deus. Imagina um hino de profunda adoração. Pastor, até quando? Até quando eu preciso adorar naquele lugar? Até que todo lugar seja repleto de adoração.
até o ponto em que os seus olhos não consigam enxergar mais nada na sua vida. Nenhum dos seus problemas, nem o que você está vestindo, nada. Aquele lugar precisa estar tomado, para que você vá adiante, a um caminho, a um lugar mais excelente ao qual você está. A sua adoração precisa estar enchendo aquele lugar de uma forma profunda, para que você possa ter uma experiência mais profunda diante de Deus. Você precisa fazer uma entrega mais profunda no santo lugar. Você reparou que hoje de manhã a adoração estava de um jeito. Foi uma adoração aqui. Você aí. Recebemos a palavra. A adoração mudou. Você entendeu algo aqui. Você deu passos. Você adentrou no átrio. Não foi só informação. Você creu. E essa fé gerou uma substância dentro do teu coração. A presença de Deus. O que eu quero, não é nem eu ia falar sugerido, o que eu quero, na verdade, trazer aqui é que nós podemos ir além, gente. Você não deve ir embora da tua casa sem ter essa experiência de entrar no santo lugar. Há o santo dos santos ainda, mas este assunto, a honra de falar desse assunto não pertence a mim hoje. Meu limite, ele está aqui. O altar de incenso. E é exatamente isso que eu quero convidar a cada um de vocês nessa tarde está fazendo. O altar está no santo lugar. Você está na casa de Deus. A palavra de Deus diz que você é um sacerdote, mas também você é templo. Há um candelabro, há uma mesa. Essa mesa está cheia. E também há um altar em que o incenso precisa ser queimado. Não é com a voz bonita, não é com o instrumento afinado. É com o coração genuíno da presença de Deus. Igreja, ninguém aqui quer trazer informação. Todos nós queremos uma experiência. Aleluia. Queremos uma experiência genuína com a glória de Deus. Porque o santuário é um lugar de intimidade com a presença e com a glória de Deus. É um lugar que exige santificação. É um lugar que não é qualquer pessoa que pode se adentrar. Somente um sacerdote. E a palavra em Apocalipse 1, 5, 6 declara que eu e você somos essa pessoa. Não sei como você deseja voltar para a tua casa. O que eu sei é que se você não quiser, você vai ter que pular do bonde. Pelo andar da carruagem, vai ter jeito não. Aleluia. Você não está nesse lugar. Glória a Deus. Você não está nesse lugar. Compete a você dar os passos necessários. Ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegou longe demais. Você chegou longe demais. É caminho sem volta. Só nos resta prosseguir. Não importa o que aconteça ao seu redor, você é um sacerdote. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Somos nós mesmos. Somos nós. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos. Eu quero convidar você a se levantar.
Se você puder vir aqui à frente, não se esconda. Todos nós somos ministros de adoração. Todos nós já somos sacerdotes, sabemos disso. Aquele tabernáculo do deserto, ele não existe mais essa terra. Ele não existe mais essa terra. Mas não se preocupe, porque ele é só uma cópia. O original é indestrutível. Não foi feito por mãos humanas. Está na presença de Deus, mas Ele também está aí. Ah, Senhor, somos carentes da tua presença. Somos carentes do Senhor. A teologia não pode nos levar, Senhor, a um caminho mais excelente diante da tua presença. O conhecimento nos limita, Senhor. Porque não podemos enxergar como o Senhor enxerga. Precisamos da tua revelação, Pai. Precisamos ir adiante, Senhor, através da tua revelação, Pai. Nos oferecemos, Senhor. Nós nos oferecemos, Senhor, como sacrifício diante da tua presença, Pai, e o Senhor tem nos purificado. Temos nos comprometido com a tua obra, com a tua igreja do Japão.